Bem-vindos ao Luzes, Câmara e Então. Esta semana temos connosco Luís Branquinho, que tem uma carreira já bastante grande em publicidade, em séries, em ficção, em longas metragens também, e um percurso já invejável com N situações diferentes. Bem-vindos ao Luzes, Câmara e Então, onde em colaboração com a IP conversamos com diretores de fotografia. Luís, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Olá, obrigado por terem-me recebido, terem a paciência de falar comigo. Não, é para nós aqui assim, um gosto muito grande que estejas cá. Fala-nos um pouco do início da tua carreira. Quais é que foram os teus passos até tu tornares diretor de fotografia? Okay. Houve alguma estratégia pensada? Foi fruto de acaso? Qual é que foi este teu percurso? Fala-nos um pouco sobre isso. Acho que foi um bocado fruto do acaso, porque eu quando tinha 17 anos não tinha a mínima ideia do que queria fazer. E o meu pai chega um dia à casa e diz que sabe exatamente o que era melhor para mim, porque o futuro era televisão. Mas o teu pai não tinha nada a ver com a televisão, ele é diplomata, não é? Ele era embaixador. E ele disse-me que, conhecendo o meu perfil e o que eu parecia que gostava, que era andava com máquina fotográfica, tirava fotografias, mas nunca imaginei fazer qualquer coisa dentro da área da fotografia. Nunca foi essa a minha ambição. Não tem nada daquela coisa dos outros, de muitos outros que aos 12 anos já filmavam, já faziam isto, já faziam aquilo. Zero. E ele diz que o futuro é televisão e tal, não sei o quê, vou-te mandar para a Inglaterra e vais estudar televisão. Eu, ui, para a Inglaterra já, bora aí. Portanto, fui para a Inglaterra e fiz um curso, que era suposto ser um curso um primeiro curso, uma primeira apresentação, um contacto com essa área, que foi um curso de realização de televisão, de programas de televisão, que era coordenado não era um curso da BBC, mas era coordenado pela BBC. Havia um instrutor que trabalhava para a BBC e que dava-nos, que era um estúdio similar a este, que tinha as 4 câmaras ou 5 câmaras, e era realização, estava lá dentro, mudava de câmara, às vezes ia operar câmaras, era isso. Então esse foi o teu primeiro contacto, foi um multicâmara? Multicâmara. Foi o teu primeiro contacto com o meio? Exatamente. Então, quando eu voltei para Portugal, acabei por não fazer a universidade lá, voltei para Portugal e fui à procura de emprego. E vais para a Panorâmica 35 com o Rapazote? Fui parar a Panorâmica 35 porque eu fui à procura de emprego na área de televisão. Só que não arranjei trabalho nenhum. Ninguém me deu trabalho. E a oportunidade que apareceu através de uma grande cunha foi trabalhar na Panorâmica 35, o João Rapazote. Comecei como o estagiário do estagiário e fui por ali afora como assistente do KK. Portanto, passei ali uns 4 anos a trabalhar diretamente com o KK e com o João Rapazote. Depois, quando o KK saiu, passei eu como assistente direto do João Rapazote. E foram 5 anos muito intensos e foi a minha universidade. E aí percebeste bem do que era o meio nacional em termos de produção. Isso. Né? Eu imagino que a De Panorâmica... publicidade. Sim, imagino que a Panorâmica 35 na altura, em termos de publicidade, era a produtora que mais... Havia 3 grandes produtoras, havia 4 grandes produtoras, que era a Nova Imagem, a Panorâmica, a Shots e a Costa do Castelo, eram assim as 4 que davam as cartas no fim dos anos 80, princípios dos anos 90. E a Panorâmica era não quero parecer pretencioso, mas é o que fazia os filmes mais caros, os melhores filmes que aconteciam em Portugal, era o João que os fazia. E aquilo era uma máquina. Aquilo era filmar quase todos os dias. Ele fazia... houve um ano que fez 120 filmes. Sim, publicidade. Impressionante a produção, o volume de produção. Aquilo estava sempre. Filmávamos quase todos os dias, era uma loucura aquilo. E pronto, foi uma aprendizagem agarrado ao ferro. Eu vi numa entrevista que tu, depois disso, resolves ir para os Estados Unidos tirar um workshop. O que é que encontraste aí diferente daquela realidade de onde tinhas saído daqui, depois de ter estado na Panorâmica? Estamos a falar de que ano? Estamos a falar de 91. Okay. 1991.
Portanto, chegou um período ali, sim, da minha aprendizagem que eu disse que, pronto, é isto que eu quero fazer, descobri o que é que eu quero fazer, adoro isto. O Kaká ensinou-me imenso, trazia livros, todas as semanas trazia-me um livro novo para ler, ou de 15 a 15 dias. Acabámos as filmagens, ficámos a falar sobre cinema, sobre fotografias. Portanto, ele injetou-me este bicho que tem que carregar o resto da minha vida. O culpado é o Kaká. E depois chegou uma altura que eu disse, ok, então agora tenho que ir estudar, tenho que ir ver outras coisas, tenho que sair daqui, tenho que procurar outras referências, ter outras experiências. E resolvi então para os Estados Unidos fazer esses, eram 4 workshops, foram 2 meses e tal, já me lembro bem, quase 3 meses, foram 4 workshops seguidos, lá no Maine, que é uma cidadezinha pequenininha, Rockport, que recebe uma escola de cinema que é só à base de workshops, ou era, já não sei como é que é hoje em dia, mas durante muitos anos era isso. E eu fiz 4 workshops dedicados à direção de fotografia. Dois deles com um diretor de fotografia muito famoso. Um deles era o Vilmos Zsigman, do Deer Hunter, de tantos outros filmes. O outro era o Adam Hollander, do Midnight Cowboy. E eu cheguei lá, como era muito puto e ainda estava muito na parte técnica, tinha começado, ainda ligava muito às câmaras, às objetivas, à luz e não sei. Eu estava à espera de chegar lá e eles me ensinarem a iluminar. E então os primeiros tempos foi assim um bocado uma frustração, porque eles não estavam lá para me ensinar a iluminar, eles estavam lá para me ensinar a ser diretor de fotografia. O iluminar é uma consequência de um gajo que querer ser diretor de fotografia. O iluminar é pôr em prática uma coisa que nós temos, que nós vemos, não é? Uma visualização de uma ideia. E o iluminar é o complemento disso. Mas quando estamos a começar, ficamos obcecados com o equipamento e queremos que alguém nos diga onde pôr as luzes, como é que se põe as luzes, e porquê que é essa luz e porquê que não aquela luz. Tudo isso faz parte, é o pilar, é o que sustenta a nossa profissão, é o conhecer o equipamento. São ferramentas apenas, não é? São ferramentas. O que eles me ensinaram, ou que tentaram me ensinar, não sei se eu aprendi na altura, acho que se calhar demorei vários anos para digerir isso, isto são só ferramentas que têm que ser usadas para passar uma ideia, para passar um conteúdo qualquer. E é esse conteúdo que tem que se desenvolver para se chegar a ser diretor de fotografia. Ou seja, diretor de fotografia não é só um técnico. Diretor de fotografia, para além de um técnico, é uma pessoa que quer contar qualquer coisa, que quer pintar qualquer coisa, que quer usar essas ferramentas para contar uma história. E foi isso que eles me ensinaram, que não foi logo de imediato. Tu em workshops que já deste, falas do yin e do yang, o que é para ti hoje ser um diretor de fotografia? Então, usando um bocado essa analogia do yin and yang, eu acho que o diretor de fotografia começa por ser é metade um técnico, porque ele tem que executar tecnicamente, pôr em filme ou pôr em qualquer que seja o suporte, ele tem que garantir de que toda a produção vai ser captada por aquele medium, seja o que for. Portanto, ele tem que garantir isso. Ele é o responsável pela captação de uma imagem qualquer. Portanto, ele tecnicamente tem que perceber como é que tudo isso funciona e qual é que é a melhor maneira para lá chegar. Isso não faz dele um diretor de fotografia, isso faz dele um técnico. O diretor de fotografia tem o outro lado do yin and yang, que é o artista. É a pessoa que quer, aquilo que eu estava a dizer há bocado, que quer usar aquelas ferramentas para poder contar uma história, para poder criar uma imagem, para poder desenvolver uma ideia. Portanto, é sempre estas duas coisas que têm que estar sempre a ser trabalhadas. Não adianta ficar a vida toda só muito preocupado com a parte técnica e não desenvolver o seu parte filosófica, a sua parte artística. Tu falas também numa entrevista que eu vi em que estavas a falar com o Rui Poças de um manipulador de emoções. O que é esse manipulador de emoções? É algo que
tens presente quando estás a trabalhar? Sim, eu acho que todos nós temos, todo o artista. Eu acho que é muito difícil ter uma definição de arte, né? Podemos ficar aqui agora várias horas e tentar definir o que é arte. Mas da maneira que eu vejo, simplificando bastante esse tema, arte é a capacidade de criar uma emoção numa outra pessoa. Qualquer coisa, é ter uma peça, é criar uma peça, pintar um quadro e esperar que esse quadro tenha uma reação noutra pessoa. A partir do momento em que isso acontece, eu defino isso como arte. Portanto, quando eu estou a fazer um filme, seja o filme que for, publicidade, seja uma longa-metragem, seja o que for, a minha preocupação é de que aquelas imagens vão passar uma ideia ou uma emoção que está descrita no guião, que é a ideia do realizador. Portanto, sim, nós somos os manipuladores de emoção, porque nós usamos câmaras e lentes e luzes para criar uma emoção numa pessoa. Sim, um espectador. Um dos teus trabalhos mais recentes é esta série turca de super-heróis, não é? Super-heróis de origem turca, onde procura-se ali assim transmitir a cultura oriental e os valores da cultura oriental numa série de super-heróis ao estilo quase Marvel, não é? Eu fiquei absolutamente fascinado com o trailer, no qual vamos ver agora esse trailer. Eğer hazinenin parçalarını bulursak, onları birleştirmeyi başarabilirsek, belki de dünyanın geleceğini kurtarabiliriz. İyi de nasıl olacak? Bizim de bazı uzmanlık alanlarımız vardı. Bunların hepsini merak ediyorsun, değil mi? Luís, tu enviaste aqui assim uma coleção de frames. A mim o que mais me fascinou, mesmo nos trailers ou nisto, são ambientes muito distintos. Tens aqui assim coisas, umas que se passam, vou-lhe chamar, no presente, tens coisas que se passam num ambiente mais místico, tens umas passagens de uns ambientes para outros, ou seja, há aqui e há uma consistência muito grande ao longo de todo, pelo menos deste material que aqui vi, tem todo muita consistência. Fala-nos um pouco aqui como é que este projeto surgiu? Então, esse projeto é um desenvolvimento para o canal turco, que é o TRT, que lançou no princípio do ano o seu primeiro canal de streaming, que é a Tabi. E esse era o projeto bandeira, era o primeiro que iria inaugurar o canal. Acabou por não acontecer isso, mas por causa do atraso da produção, mas foi estreado agora em junho. É uma história baseada em uma série de super-heróis que são pessoas absolutamente normais e que os seus poderes passam de geração para geração desde o século XII. E no século XII aconteceu uma coisa que eles chamam a época dourada do Islão, que foi uma altura em que estas civilizações islâmicas, como era turca, não era turca na altura, mas era pré-otomana, que tinha um grande desenvolvimento científico. Estavam muito mais à frente do que estava a Europa cristã da Idade Média. E houve uma série de pessoas que fizeram uma série de coisas, que agora não me vou lembrar exatamente o nome deles, mas há um principal, que é essa fotografia que tu tinhas aí, sim, que é o Jezeri. Esse é o Jezeri, que é uma espécie de um Leonardo da Vinci. 2 séculos antes do Leonardo da Vinci. Inventou uma série de máquinas, inventou um sistema de irrigação, fazia esculturas, misturava o artista com o técnico. Teve vários mecenas, que eram os sultões, que investiam nele. Portanto, foi uma época muito interessante da história deles. Portanto, eles vão buscar isso e criam dele, como ele e mais uns 2 ou 3 dessa época, e misturam e ficcionam como se fossem pessoas que tinham um poder especial. E esse poder vai passando ao longo do tempo.
E portanto, depois o resto da história passa-se na atualidade e são estes super-heróis que vão tendo contacto com estes superpoderes e há um grupo dos maus que quer roubar esses segredos deles e andamos nisto. Claro. Anda à procura. Existe uma procura de uma arca que traz uns segredos, portanto são histórias já várias vezes contadas, mas o interessante disso é que eles quiseram fazer uma abordagem dentro do estilo ocidental, muito baseado em Marvel, como tu disseste, e outras figuras, mas com o seu lado da cultura deles. É muito legítimo, ou seja, nós temos muito presente tudo o que é do Renascimento até esta parte, mas realmente as bases todas do Renascimento vêm deles. Ou seja, do Newton, da óptica, de uma série de coisas da álgebra que também são desenvolvidas no Oriente. A mim, acho bastante fascinante. Agora fiquei com curiosidade, quando é que esta série chegará a uma plataforma que a gente possa ver. Sim. Para já está nessa plataforma turca que não tem subtítulos, infelizmente. Mas eu aposto que eles vão conseguir, acho eu, devem conseguir vender isso para uma plataforma internacional. Se bem que essa plataforma, a ambição deles é mesmo tornar-se uma plataforma internacional. Okay. Porque os turcos são uma das maiores potências de produção audiovisual. E como é que vais tu parar a esta produção? Através de uma agente que eu tenho ali na Turquia. Foi ela que me propôs. Eu não sei o que eles viram no meu showreel, não é? Porque não tenho nada de aventuras, de carros a capotarem, de aviões a cair, não tenho nada disso no meu tipo de trabalho. Mas tens uma diversidade grande no teu showreel. Pois, eles lá viram qualquer coisa, gostaram e chamaram-me. Eu abracei isso, adorei fazer esse projeto. Foram 4 meses na Turquia com uma equipa maravilhosa. Era uma equipa de 85 pessoas, em que só havia 2 estrangeiros, que era eu e o diretor da ação, das lutas e desse tipo de coisas, que vinha da República Checa e que só vinha pontualmente para quando havia essas coreografias, esse tipo de coisas. Ele tratava disso tudo e estava do meu lado sempre, e dos realizadores, para ver como é que nós íamos filmar isso da melhor maneira. Portanto, ele vinha, de resto era eu. Mas encontraste uma estrutura de produção muito capaz de pôr isto a funcionar, não é? Impecável. Isto não é um desafio fácil. Nada fácil. Nada fácil. Tu que assim, quanto tempo é que tiveste de preparação para isto? Tive 1 mês inteiro lá. Portanto, 4 semanas de preparação. E quem é que era o núcleo duro com quem 4 estavas? que resvaleceu para 5. E quem é que era o núcleo duro com quem estavas? Era com o realizador? Era com... Tínhamos... Eu trabalhei com 4 realizadores diferentes. E havia um primeiro realizador que era americano, que era o Bobby Roth. Desculpa, Bobby Roth. Já um realizador com muita bagagem, tinha feito vários capítulos da Prison Break e do Lost, e eles foram buscar para ser o mentor do projeto, para trazer um bocado do conhecimento de uma produção desse género americana, para criar um standard de como é que a coisa ia funcionar. O mesmo que eles queriam comigo. Também fizeram ao nível da produção, não é? Também foram buscar pessoas de produção. Não, a produção era toda turca. A produção era toda turca. O projeto foi desenhado por 2 pessoas turcas, o Ezel e o Buylan. Esses 2 é que desenvolveram o projeto. O Bobby Roth trouxe como é que vamos filmar isto, como é que vamos tornar isto possível. Eu entro como é que a estética vai ser esta ao longo para a série. Já te deram as referências ou tiveste que tu trazer as referências? Ou foi um processo misto? Foi as 2 coisas. O Bobby mostrou-me algumas coisas, o Ezel também, que é o da dupla de criação, era o mais ligado à estética da coisa. Mostrou-me algumas coisas, muito dentro deste universo de Marvels e tal. Eu também trouxe comigo algumas, também dentro desse género, coisas que eu gostava. Se bem que é um universo para mim todo novo, mas fui à procura, fui estudar esse tipo de cinema, que não é um tipo de cinema que me atraia, mas fui estudar isso.
E foi um trabalho de conjunto, foram ali sim umas 4, depois acabou por ser 5 semanas de preparação intensa, foi mesmo muito intenso. Há um aspecto que eu gostaria que nos falasse um pouco mais, e que eu acho que é um aspecto que se calhar cá não acontece tanto, que é, tu falas aqui da relação com 4 realizadores diferentes. Sim. Ou seja, e ao mesmo tempo eu consigo ver neste trailer uma consistência de imagem. Pois. Como é que isso é alcançado? Ou seja, não é um simples diálogo com um só realizador, ou quando se consegue criar ali uma dinâmica de 2 pessoas. Como é que é criada esta dinâmica a 4 pessoas? Como é que isso se faz? Não é fácil, não é nada fácil. E se vires, estás a ver o trailer, se vires os episódios, vais perceber que há linguagens diferentes de câmara, de trabalho de câmara, de decopagem, vais perceber que há diferenças. Eu pessoalmente acho que traz uma riqueza à série, porque a série não tem só um formato, só uma maneira de ser filmada. Se eu trabalhasse só com um realizador, eu iria ter sempre a mesma linguagem ao longo da série toda. Trabalhando com 4 realizadores diferentes que tinham toda a liberdade de fazer o que eles quisessem a nível de trabalho de câmara, de trabalho com os atores e tudo, a coisa é diferente. E, ao contrário de algumas outras séries, onde cada realizador faz um episódio, portanto aquele episódio tem uma personalidade, neste não, porque nós não tínhamos essa possibilidade. Quando viajávamos para qualquer lugar, tentávamos fazer todas as cenas dos primeiros 5 episódios aí. Nesse lugar. E os realizadores estavam sempre connosco. Ok. Ou pelo menos 2 deles estavam de certeza. Houve ocasiões em que estavam os 4. Portanto, hoje filmava o Bobby, amanhã filmava o Ezel, ontem filmou não sei quem, e eu estava lá sempre. Portanto, a coerência é mais da minha parte, tentar manter uma coerência visual e tentar me adaptar às 4 maneiras deles trabalharem, que eram bastante distintas. Tiveste de fazer de mediador. Mas pá, eu adorei. Eu adorei, porque cada realizador tem uma maneira completamente diferente de trabalhar. Foi uma experiência muito gira essa. Sim. Escolas muito distintas umas das outras. Por exemplo, o Ezel era o realizador que faz a mise-en-scène da cena, trabalha com os atores o que vai fazer e desenha um single shot. Quase sempre de Steadicam ou drone, ou gimbal. Começa por aí. E depois é que se calhar é melhor fazer, falta-nos isto ou falta-nos aquilo, ou a segunda câmara vai buscar isto ou vai buscar aquilo e tal. Mas o conceito na cabeça dele é um single shot sempre. Ok, que curioso. O outro, o Karem, era como tem um upcoming de televisão, né? Como cresceu um bocado dentro do universo da televisão, trabalha tudo sempre com campo e contracampo. Campo e contracampo, várias escalas, câmara quase sempre fixa, que também tem os seus desafios, tem o seu interesse para trabalhar. E sei lá, todos eles são diferentes. O Bob era completamente de cinema, completamente decopava as cenas todas como se fosse uma cena de um filme. Portanto, todos os dias era uma novidade. Conseguimos preparar algumas coisas de decopagem e isso, mas depois no dia a dia as coisas iam acontecendo. Então, o teu principal desafio nessa relação, o que é que achas que foi? Foi manter essa consistência entre eles? Manter uma consistência. Foi o que é que mais retiveste desta experiência? Foi manter uma consistência visual, fazer um trabalho diário de estar muito envolvido com eles, com os realizadores, porque é muito fácil numa coisa destas a pessoa entrar no seu caminho e de repente eu estou aqui, mas é ter a certeza que eu tenho uma fotografia que seja consistente de uma ponta à outra. E eu não queria que fosse essa a única prioridade no meu trabalho. Isso era um ponto importante, mas o dar o suporte ao realizador e contribuir ao máximo possível na decopagem, no trabalho de colocação dos atores, todo esse trabalho eu queria estar sempre presente também,
mesmo que cada um tivesse a sua maneira de trabalhar, demorou uns dias, mas eu fui percebendo o que é que cada um gostava e não queria ficar só limitado à pessoa que estava lá só para manter uma coerência fotográfica. Claro. E Eu a ver ali à vontade, uns 4 ou 5 estilos ou looks distintos para simbolizar cada uma das situações. Tu tinhas esses tinhas esses looks nos teus monitores quando estavas a gravar? Estavas a eliminar para esse look? Falas do processo de criação do look e de como é que isso era no set? Neste projeto, ao contrário de quase todos os outros que eu fiz antes, eu nunca trabalho com LUTs, nunca gostei muito de trabalhar com LUTs. Mas neste, como uma das preocupações é que ia haver uma outra pessoa, ia haver uma outra equipa que ia continuar aquilo que eu tinha feito, então optei em criar LUTs. Essas LUTs foram sempre mudando. Criei as LUTs nos testes iniciais, mas a partir do momento que comecei a filmar, todos os dias ia lá mudando um bocadinho, mandava para a correção de cor, eles mandavam de volta, íamos afinando as LUTs. Quando me vim embora, havia, já não me lembro quantas, mas havia 5 ou 6 LUTs, conforme cenas e personagens e épocas. Portanto, havia várias LUTs que ficaram. E depois eu fui recebendo o material que eles iam filmando e as LUTs estavam lá sempre aplicadas. Isso foi giro. E houve dei muito bem com o diretor de fotografia que veio-me substituir. Ele começou a fazer segunda unidade ao fim de já estava na oitava semana de rodagem. Ele entrou para fazer segunda unidade e tivemos ali assim umas 3 ou 4 semanas a trabalhar em conjunto. E depois, quando me fui embora, ele continuou. Claro que ele tem a liberdade para mudar tudo o que quiser. E com certeza que foi mudando coisas ao longo do tempo. Mas pelo menos o arranque foi dado. E gostei muito de trabalhar com as LUTs. Achei ótimo. Para este tipo de projeto, um tipo de projeto destes, acho que as LUTs são fundamentais. Quando coisas tão marcadas, eu imagino que tens mesmo que estar a olhar já para uma coisa que seja perto do resultado final, para poderes ter os contrastes e as coisas. E é fundamental porque fizemos agora 10 episódios. Eu fiz 5, ele acabou os outros 5. Mas a proposta é fazer 26. Portanto, daqui a 26, daqui a 2 anos eles ainda estão a filmar. Portanto, se não tiverem uma LUT, aquilo perde-se pelo caminho. E tinhas um DIT que estava também sempre contigo. O dia todo comigo. Fala-nos dessa relação com o DIT no dia-a-dia deste projeto. Como é que era? Neste projeto em particular foi hilário, porque ninguém fala inglês. Os 2 DITs que eu tinha comigo, nenhum dos 2 fala inglês. Ok. Essa subtileza Um deles, o assistente, arranhava o inglês. Era um bocado tipo Jane e Tarzan nas nossas conversas. E dava sempre para rir. Aliás, como quase toda a equipa, dentro dos 85 pessoas que formavam a equipa, os realizadores falavam muito em inglês, os produtores falavam bem, o produtor falava em inglês, a assistente de realização falava, o gaffer, o grip e um segundo assistente de imagem. Mais ninguém falava inglês. Portanto, a comunicação era muito difícil. Nos primeiros dias foi perder a cabeça porque não conseguia falar com ninguém. Era uma loucura. Tinha que ter sempre um tradutor, mas o tradutor depois não sabia o que eu queria dizer. A coisa não funcionava muito bem. Com os DITs foi o processo todo assim até ao fim. Claro que nas primeiras semanas a coisa era um bocado complicada, mas depois funcionou bem. Fizeram um ótimo trabalho os 2. Mas esse processo dos LUTs estava mais com eles ou estava mais com o grading? Não, o primeiro LUT todos fiz eles acompanharam, eu fiz, e depois fui para a casa de pós-produção com o colorista, junto com eles fizemos a LUT e exportámos para o DIT. O DIT ia aplicando. E depois, ao longo do dia, o DIT ia modificando coisas, ia ajustando, passava uma informação de quando ele achava que eu estava sobreexposto mais ou subexposto mais, ia-me dando esses conselhos. E
ia corrigindo a luta. Portanto, nós chegávamos sempre ao fim do dia e a luta estava sempre ligeiramente diferente. E ao fim de 2 ou 3 dias, sei lá quando, mandávamos outra vez lá para a casa de pós-produção dizer: olha, agora a luta não sei quantas já é 5.0, já é não sei quantos. Íamos atualizando. Portanto, havia este trabalho o tempo todo. Eles estavam lá o dia todo a acompanhar. Não, foi... Cá em Portugal nunca consegui ter um DI num projeto português, nunca consegui ter um DIT o dia todo presente num set de filmagens. Não é? Foi um luxo muito bem-vindo. Sim, acredito que sim. E fundamental para isto. Claro, é fundamental. Quando vi o trailer achei bem, isto tem que ter aqui uma coordenação técnica muito grande para conseguir passar esta vossa visão do que definiram para a série. Queria aqui assim perguntar-te também, a tua equipa, que estava... Tu tiveste esse desafio do idioma, não é? Como é que o superaste? Bem, há uma coisa que é a linguagem internacional de cinema, que parece um bocado de fantasia, mas existe. Os meus 2 operadores, também dois ótimos operadores que já fizeram 300 séries, já fizeram não sei quantas, eram muito bons operadores, muito melhor do que eu. E esses 2 não falavam uma palavra de inglês. A comunicação no início era o segundo assistente de imagem que estava comigo, ao meu lado, quando ele podia, porque ele também tinha coisas para fazer, obviamente. Estava ao meu lado e eu falava com ele e ele comunicava com os operadores. Portanto, era sempre este triângulo assim, taca, 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 taca. Também ao fim de uma semana, 10 dias, entramos numa sintonia em que eu já falava com eles em inglês, eles já percebiam o que eu estava a querer dizer. Houve ali uma harmonia no fim que foi fantástico. Qual é que foi o processo de escolha de câmaras e objetivas para isto? Eles queriam filmar com... Foram eles que propuseram a câmara, que eu disse logo que sim, óbvio, que era a Alex LF, a mini em large formato. A escolha das lentes foi minha, que foram as Cook 7. Não houve assim muita conversa à volta disso. Foi isso. Depois tínhamos essas 2 câmaras sempre em simultâneo. As 2 sempre a trabalhar. Tu mantiveste o mesmo jogo de objetivas para todo o estilo de ambientes? Sim. Não colocaste... Não. Eu tinha lá 2 lentes especiais que era para os flashbacks. Que era uma Sigma 12 e uma zoomzinha pequena da Tokina, acho eu. Tipo 11, era 11-18, assim, uma coisa qualquer. E a Sigma que era uma 12. Essas eram especialmente só para fazer uns flashes e fazer umas coisas. O resto era sempre as 2 Alex LF com as Cooks, e depois tinha 2 objetivas que eu gostei muito, que eu não conhecia, que eram umas zooms da Fujignon, que também usava pontualmente para uma coisa ou outra. Mas a base era essa, eram as 2 câmaras sempre no mesmo eixo. Muito raras vezes eu cruzei eixos, só mesmo em situações de grande controle ou de extrema necessidade. 90% das vezes elas estavam sempre no mesmo eixo, com lentes diferentes. E a zoom usei pontualmente e para fazer cenas de carros, cenas de perseguições e coisas em que é preciso ter a versatilidade rápida de poder mudar a escala. Filmámos em balão, filmámos de balão para balão, portanto aí uma zoom faz todo sentido, porque os balões tu não controlas as distâncias, portanto se queres o enquadramento tens que... Mas também meteram o balão em estúdio. Também. Que é uma das imagens que eu vi aí nas notícias, é esse balão num fundo de blue screen. Também foi ali um desafio interessante. É logo a primeira cena da série, tem essa cena logo impacto, que é uma luta que se passa de balão para balão, portanto eles saltam de um balão para o outro. Portanto filmámos os balões reais com os atores na Capadóquia, e depois fizemos em estúdio toda a parte das lutas. É isto aqui, não é? É. E dos saltos. Isto aqui tem ainda bastantes aspectos de iluminação que tiveste de ter aqui em conta. É o topo.
é fogo. Uhum. Porque quando eu fui fazer reperagem, a coisa que eu fiquei completamente apaixonado da luz é porque eles levantam sempre antes do sol nascer. Por causa da diferença de temperaturas. É o momento mais frio do dia, antes do sol nascer, portanto é mais fácil para eles conseguirem levantar. Então levantam 100 balões, ou sei lá quantos que eles levantam lá. E eu ia no balão e aquilo começa quando eles começam a pôr fogo, ainda está escuro, ou está aquela hora mesmo do nascer do dia, a magic hour, que lindo, não é? E tens esta influência de luz laranja do fogo que iluminam as pessoas que estão no balão. Eu fiquei completamente fascinado com aquilo e disse, eu quero fazer isto. Isto vai ser muito complicado, porque obriga a filmar nesta hora, mas inevitavelmente a gente levanta sempre a esta hora, portanto, Claro. ou filmamos agora, ou levantamos e esperamos que o sol saia lá atrás da montanha e começamos a filmar com o sol de coisa. E a minha opção foi filmar. Vamos filmar antes do sol sair de trás da montanha. Portanto, tínhamos aquela meia hora, mas também destas viagens de balão também não tens uma hora. Claro. Portanto, eu sabia que tinha que escolher ou a primeira meia hora ou a segunda meia hora. Escolhi a primeira. Portanto, quando fui para o estúdio, que é essa fotografia, construí esse rig de luz com sky panels a fazer fogo de cima. Ok. Interessante. Que foi muito complicado porque eu tinha que coordenar a ação das lutas com o momento em que eles puxam, porque isso é só acionado quando eles puxam. Ainda tinhas uma programação para... Tinha uma programação para isso acontecer e tinha uma coordenação com o ator. Portanto, o ator tinha que estar à luta e de vez em quando puxar o fogo. Ok. Acionar o fogo, que era para o balão continuar a subir ou descer. Sim, Portanto, sim. havia toda esta coordenação do ator, a luz. Isto ainda tinha alguma mecânica que assim que mexia isto? Isso rodava, pivotava o cesto, pivotava tudo junto, obviamente, que foi uma cena complicada para construir isso. E depois tinha cabos que o tal amigo checo das lutas e dos stunts e dessas coisas todas. Os rigs para eles saltarem. Rigs e das gruas e para puxar os gajos de um lado para o outro. E todo esse universo que muito giro que não temos muita oportunidade de fazer cá ou interesse em fazer esse tipo de cinema cá, né? Mas isso foste buscar aonde? Buscar à net. Estive à procura da série, de informações sobre a série, e foi a fotografia que utilizaram penso no press release da série. Disso. Pesquisei pelo nome da série e foi o que me surgiu. Numa entrevista que tu falas com o Rui Poças durante a pandemia, em que estão a falar que estou num anúncio que tinhas feito na altura, creio que para o Azeite Galo, falas de uma utilização das sedas, em que punhas sedas para separar o personagem principal dos secundários, para... Isso é muito velho. Exato. Isso é 1993, 92. Era um processo de experimentação que tu fizeste nessa altura. Quais é que são os teus processos de experimentação atuais? Eu acho que nessa altura eu ia atrás de ideias e de referências que via. Essa vem do teatro. O teatro tem aquele black screen que separa, que podes ligar aqui assim a luz, depois desligas esta luz, ligas a luz lá atrás e o... Como é que se chama essa cortina em teatro? Agora não estou a lembrar o nome dessa cortina. Mas é um black screen, não é? Que faz é o transflex. Não é transflex. Enfim, não interessa. Eu vi isso uma vez numa peça de teatro e disse: uau, eu quero fazer isto também nas filmagens, quero usar isso. E com o Azeite Galo usámos e adorámos. Andávamos com esse pano de um lado para o outro, uma coisa complicadíssima. E foi giro porque criava uma cena em primeiro plano, no foreground, que tinha um tipo de definição, e depois tudo o que estava atrás desses personagens tinha uma outra definição, tinha uma difusão entre uma coisa e outra. Portanto, tínhamos dois tipos de textura na mesma imagem. Não acho que seja uma pessoa de muita experimentação hoje em dia. Eu acho que é mais... se a história pede-me alguma coisa, se a história
pede um visual qualquer, ou ler sobre a história, relembro de alguma coisa que eu tenha visto visualmente, ou não sei o quê, que eu acho que possa ser aplicado, como foi o caso disso, posso fazer essa experimentação, mas não vou fazer só uma coisa só por fazer, só por... Sim, tem que fazer sentido, tem que servir a narrativa. É, Ok. à partida. A narrativa a gente pode adaptar. Ou seja, eu posso adaptar o look à narrativa, não é? Ou posso arranjar uma desculpa qualquer para usar uma técnica que sirva à narrativa. Posso sempre aldrabar isso. Uma estética que serve à narrativa é uma decisão do fotógrafo, não é? Do fotógrafo, ou da equipa de realizador, fotógrafo, toda a gente arranja uma desculpa qualquer para que aquela técnica possa servir à narrativa. Falas também nessa entrevista que que a publicidade para ti foi uma escola de experimentação, que podias experimentar muita coisa nisso, que pudeste experimentar muitas técnicas quase todas as semanas. Sentes que ainda hoje é possível fazer isso na publicidade? Publicidade com dinheiro, sim. Publicidade que tenha orçamento para esse tipo de coisas, sim. Na altura havia mais dinheiro nos filmes de publicidade em geral, e havia um bocado sempre uma procura, uma exigência de tudo o que era as últimas novidades técnicas. Ainda existe isso, não é? Sim, acho que sim. Acho que ainda se faz isso. Eu tenho a opinião que a publicidade, ao longo de toda a história que tem em Portugal, de produção de publicidade, e depois nesta última década com os services, colocaram aqui assim, um volume muito grande de publicidade com uma escala. Eu acho que hoje já a indústria que existe consegue responder praticamente a todos os desafios de publicidade que se colocam cá. Pode não responder a todos, mas acho que há alguns já é um caminho que está a ser feito. Tu vês esse caminho possível para a produção nacional de ficção, com base nesta tua experiência da Turquia? Que bases é que achas que ainda faltam? A primeira base que falta é monetária. Porque a grande vantagem do service no universo da publicidade é que como se trabalha com orçamentos muito mais altos do que os orçamentos que existem no mercado nacional, a possibilidade de trabalhar com as melhores pessoas, os melhores técnicos, ter os melhores equipamentos, tudo o que for vanguarda, tudo o que for novidades e não sei o que, tens dinheiro para poder trabalhar com isso tudo. Mas só isso não é suficiente, não é? Mas o dinheiro também proporciona que se traga pessoas que tenham muita experiência a trabalhar com esse tipo de coisas. Serviço de publicidade e serviço de ficção também, não é? Nós em Portugal não temos uma indústria, não temos uma grande escola desse tipo de produções, porque é a escala. Somos um país muito pequenino, somos um país que temos 1 milhão de pessoas que veem televisão, temos, com um bocadinho de sorte, 200 mil pessoas que vão ver um filme português ao cinema. Portanto, a escala é outra, não é? O nosso cinema eu acho que o nosso cinema não deve ter a ambição de querer reproduzir a escala de produção, técnica dos filmes que a gente vê como referência, porque são escalas muito, muito distintas. Não achas que podemos vir a ter influência, por exemplo, destes grandes estúdios que estão agora a montar em Madrid? Estes da Netflix, que têm estado a montar lá, por uma questão até depois de localizações? Talvez, eu não sei. Eu não sei mesmo. Não tenho ideia o que é que isso estás a falar. Estúdios da Netflix, não estou a par disso. Eles montaram, o governo fez uma aposta, o governo espanhol fez uma aposta muito grande para montar um centro de produção muito grande em Madrid. Pronto, Mas já havia a Cidade da Luz, aquilo. Nesse mesmo local, só que agora potenciaram para uns estúdios ainda maiores, com capacidade já para produzir um conjunto de grandes de séries, com base em dinheiros públicos, a infraestrutura, por assim dizer, e depois tem creio que a Netflix e a HBO que estão a produzir já a partir de lá, ou seja, criaram ali um hub, estão a tentar criar ali um hub de produção, que sei, eu penso que por uma questão
de paisagens com alguma facilidade irá influenciar produções a acontecerem aqui em Portugal, seja... Sim, já aconteceu, já influenciou, já há muita coisa a ser produzida em Portugal que vem de Espanha e que é produzida em Portugal, não é? Eu acho que, aliás, a Netflix é ibérica, não é? Não existe a Netflix Portugal e a Netflix Espanha, existe a Netflix baseada em Espanha que alberga os dois países, portanto. Mas é um tema que não sou a pessoa indicada para tu perguntar. Eu espero não, que sim. Queria saber a tua opinião, como és uma pessoa eu espero muito que sim, que isso traga uma maior diversidade, que se faça muito mais produções tipo Rabo de Peixe e Glórias, esse tipo de produções, que haja mais dinheiro envolvido na produção, que se possa valorizar o que se faz em Portugal. Mas nós não temos a escola, não temos a indústria e a escola que tem Espanha ou... Não, sem dúvida. Ou França. Nem o investimento. Ou até Turquia. Nem o investimento, seja nem até as formas como... Somos muito pequeninos. Sim. Não quer dizer que não tenhamos tudo para poder fazer coisas boas, como já se provou. Claro. Isso é... Acho que todos estes profissionais que a gente vê circular entre vários mercados são prova disso, ou seja, que se mexem tão bem cá como noutros sítios e estão a par do que se vai fazendo. Ou seja, eu tive muito orgulho em ver este teu material que nos fizeste chegar desta série turca. Foi uma coisa que me agradou imenso ver. Acho super interessante termos pessoas que estão a este nível. Já os meus parabéns também. Projetos futuros é que podes partilhar connosco? O meu próximo é na Índia. É uma longa-metragem. Okay. Que será uma coprodução inglesa-indiana com um realizador português, que é o Artur Ribeiro. E com quem eu filmei o Terra Nova. Ele foi convidado para fazer esse filme e convidou-me a mim. E lá vou eu para a Índia. Quando é que achas que poderemos ver esse projeto? Quando é que isso vai para a produção? A produção, para mim, a produção arranca só a 14 de setembro. Por isso, só ano que vem. Só para o final de 2024 é que provavelmente teremos isso. Tu há bocado falavas que quando tinhas 17 anos o teu pai te sugeriu ir para Londres, voltando a esse momento, e que iniciaste esse processo nesse estúdio. Que conselho é que tu darias a ti próprio nessa altura? O que é que hoje dirias, que conselho darias que te pudesse encurtar caminho, que pudesse... Pergunta difícil. Eu acho que há dois caminhos para a pessoa fazer uma carreira dentro da cinematografia. Um é tirar um curso superior de cinema e ir por aí afora e estudar, que eu acho que é ótimo, porque são vários anos em que a pessoa está totalmente dedicada a estar com um grupo de pessoas que gosta da mesma coisa, que estão todos a aprender em conjunto. Portanto, é uma troca de informação, uma troca de curiosidades entre eles todos, e é o tempo da pessoa desenvolver ideias, desenvolver conhecimento. Pois falta a parte prática de o fazer. Eu gostava de ter estudado mais no início. Acho que me faltou toda essa parte teórica de cinema que ainda estou constantemente a ter que estudar e ler e tentar perceber como é que funciona o universo do cinema. Demorou muito mais tempo, foi muito mais difícil. Como não tive as bases, foi muito mais difícil. Os meus primeiros projetos de ficção foi muito difícil, porque não tinha essa base, porque publicidade é uma outra escola, completamente diferente da ficção. São duas coisas diferentes. Então teria sido um bocado mais de estudar cinema para estudar mais cinema, para conseguires mover melhor. Estudar mais cinema é o conselho. Ok. Luís, muito obrigado por teres vindo aqui ao nosso podcast. E ficamos à espera que venhas cá para apresentar então o teu próximo projeto. Ok, tá bom, obrigado.